E a palavra que eu inicio essa noite é a palavra da minha vida. Por suas chagas fomos curados. Por tuas chagas fomos curados. Essa foi a palavra, esse foi o versículo que mudou a rota da minha vida. Tudo começou em 2004. Ali apareceram os primeiros sintomas. Eu costumo dizer que quando eu me decidi, quando nós tivemos a bênção da igreja, para deixar tudo, para seguir Jesus, para ser totalmente dele, isso era um anseio do meu coração há muitos anos. Esse era um desejo da minha alma há muitos anos, desde os meus 13 anos de idade, na minha conversão. Que ali eu disse para Deus que eu queria servi-lo e unicamente servi-lo. E no dia que nós recebemos essa bênção para morar na comunidade, nós já servíamos, nós já trabalhávamos, nós já tínhamos uma casa, mas ainda não morávamos ali. Até que o nosso bispo, Dom Silvestre, na época, autorizou que iniciássemos uma comunidade de vida que vivesse da providência. E eu estava então no momento mais feliz da minha vida, realizada. E foi ao final de um ano de missão, começaram então os primeiros sintomas. Eu estava levando a Eucaristia para o enfermo, e quando eu dei a Eucaristia a ele, eu simplesmente caí e desmaiei. Começaram então os primeiros desmaios. E eu estava, às vezes, numa homilia ou fazendo uma pregação e desmaiava e caía na frente de todo mundo. Começamos, então, a procurar, e o primeiro médico que fui foi, então, um cardiologista, porque o medo era, eu tive um irmão que faleceu com um ataque fulminante. Então, o medo da família era que eu tivesse algum problema, então, de coração. E ao fazer o exame, eu não tinha nenhum problema no coração. E começaram então as investigações do porquê que eu estava tendo aqueles desmaios. Em seguida, comecei então a me levantar cheia de torcicolos, cheia de dores. E comecei a ter muitas dores no corpo. Começaram dores repetidas, assim, dias difíceis. Muitas dores, muito torcicolo. E todas as vezes que eu ia, então, no ortopedista, procurava, eles diziam, é uma contratura muscular. Mas por quê? E não se explicava. Comecei a ter muitas dificuldades para comer, muito enjoo, refluxo, gastrite, e uma coisa atrás da outra. Mas até então, eram sintomas leves. Eram sintomas leves. Mas o que foi complicando era que era um atrás do outro. Tirando os desmaios, que não eram leves, mas era uma coisinha atrás da outra. Começou essa chatice, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E assim foi o primeiro ano, cheio de coisa, e médico nenhum conseguia explicar o que eu tinha. Comecei a ter dores de ouvido, dores fortes no ouvido, e quando fui no otorrino, não, o problema não está no ouvido, o problema está na articulação, na mandíbula, e ali começou, então por quê? Problema de vista, e começamos a olhar, e o que está acontecendo? Até que alguém me disse, Raquel, acho que você deveria procurar um reumatologista. Nisso já tinha passado por gastro, por ortopedista, por oftalmo, por otorrino, cardiologista, já tinha passado por uma multidão de médicos. Quando cheguei num reumatologista, a médica então começou a fazer aquela bateria de exames. E os exames não são nada agradáveis, nada agradáveis. Foram muitos exames. E este momento foi um dos momentos mais difíceis, porque eu já estava esgotada de procurar e querer saber. Porque eu acho que a pior coisa que tem é você passando mal e não saber o que é que você tem. E esse fato, ele não acontece só comigo, porque a nossa comunidade, ela
toda começou a ser envolvida, mesmo porque éramos poucos naquela época, né, Tati? Vem cá, para mim, a Tati, o Rubens estava na época, só os novinhos que estavam. Vem cá, Kátia. Os novinhos da época. Marcelo, também vem cá, larga a câmera aí parado. É muito interessante isso, porque eu acho que vocês nunca escutaram também eles falando. Porque a enfermidade, ela foi sendo um abalo comunitário. E é por isso que eu sempre digo que o sangue de Jesus é uma devoção que foi comunitária. Nós fomos vivendo essa experiência. A Tati era uma das primeiras também, né, Tati? Então, ela viu toda essa fase do primeiro adoecimento. Eu me recordo de um dia, e esse para mim é um dos mais, por mais que na hora foi engraçado, mas o mais marcante, que nós estávamos num momento fraterno, assim, conversando, brincando, rindo, e a Raquel, ela é muito alegre, muito, sempre foi muito, então nós estávamos num momento muito gostoso, de muita risada, e de repente ela foi para o banheiro e começou a vomitar, e na hora até fez um gesto engraçado, a gente estava rindo, não estava entendendo o que estava acontecendo, a gente ria do gesto, assim, não do vômito em si, mas do jeito que estava, porque a gente não estava entendendo muito o que estava acontecendo. E ela vomitando assim, muito forte, e depois ela foi para o quarto. Nos juntamos todos no quarto, e ela do nada começou a chorar, do nada, assim, do jeito que estávamos brincando, começou a chorar e falando que estava com muita dor, muita dor. E para a gente foi um espanto, porque foi muito repentino, e a gente não tinha te visto ainda, por mais que você já vinha tendo algumas reações, mas de sentar e chorar com muita dor, nós ainda não tínhamos visto. E aquilo, dali para frente, mudou, né? A rotina, os movimentos fraternos até, de saber como fazer, o que fazer, porque começou a ficar algo muito constante, né? A gente te vê chorando, te vê tendo essas reações. Então, foi muito impactante para nós esse momento. Para mim, eu lembro forte, né? O primeiro dia que eu tive que carregar a Raquel no colo. Porque eu não estava tendo essa dimensão, né? A casa masculina, um pouco fora ali, né? A gente vendo de longe e querendo saber. Mas o dia que chegaram para mim, Rubens, precisa pegar a Raquel e levar ela para o quarto. Aí eu, pegar a Raquel, levar para o quarto? Mas por que não? Porque ela estava bem, mas quando voltou, travou tudo, ela não consegue nem sair do carro, tem que pegar ela lá no carro. E eu me lembro um dia, estava sentada no banco de trás, peguei a Raquel, subi, coloquei e as meninas cuidaram dela. Então, assim, para mim, principalmente, foi um impacto, né? Porque a fundadora da comunidade, cheia de vida, cheia, né, de atividades, sempre, né? Tivemos muitas atividades, sempre, né? Nem o lupus parou muito, não, só um momento. Mas foi muito forte, porque ali a gente viu, realmente, tá? Tem alguma coisa muito grave aí. São tantas coisas. Vivemos tantas coisas nesse tempo, mas, como a Raquel disse, a gente era novinho na época. E o Rubens, ele trouxe, a casa masculina não estava tão perto, mas, na verdade, nós que estávamos ali, a gente não tinha noção. Eu não tinha noção da gravidade. Hoje, quando eu olho, eu falo, Deus, eu não tinha noção do que era, embora a gente viveu isso muito forte. Foi bem intenso, mas eu traria 2 momentos fortes para mim. Um foi no dia do diagnóstico, quando nós chegamos, estava com a Raquel, chegamos lá, a médica disse, no testemunho dela, ela sempre diz, quando ela disse que era lúpus, falou, não olha na internet, não veja nada sobre isso, eu vou dar as coordenadas. Eu nunca tinha ouvido falar de lúpus, e aí, quando nós saímos do médico, fomos ao banco, chegou lá uma pessoa do banco, chamou Raquel no cantinho e falou, você não vai acreditar. Aquela pessoa que nós estamos rezando por ela, que ela está quase morrendo no hospital, descobriram a doença dela. É lúpus. Eu, nossa Senhora, não acredito. E aí a gente começou a ter contato com essa realidade. Em outro momento também muito forte para mim, foi na madrugada, no meio de uma madrugada, Raquel passando muito mal, e eu ali, eu não sabia mais o que fazer naquela madrugada. Não sabia mais o que fazer naquela madrugada, e ela falou comigo, Kátia, eu vou morrer.
e se eu morrer, eu preciso de deixar para vocês o que eu quero que vocês façam com a comunidade. Eu falei, não, Raquel, espera aí, então. E aí, naquele desespero, eu fui e chamei a Adriana, chamei também a médica, uma outra pessoa que tinha, para a gente ver o que fazer. E nós saímos naquela madrugada, que é a noite da despedida, que ela disse, né? Ela estava certa de que era o último momento dela, e nós saímos correndo com ela para o hospital, e, enfim, né? Lá é outra parte da história. E eu confirmo o que o Rubens disse. A gente que estava na casa masculina, se elas não sabiam o que fazer, o que estava acontecendo, a gente então ficava... Eu só via, às vezes, rapaz, a Raquel travou, mas como assim travou? Né? E a Raquel, de repente, ela estava bem, de repente ela travava e não conseguia andar, não conseguia se locomover, alguém tinha que vir pegar e levar ela. Então, realmente foi um tempo muito difícil sem a gente saber o que estava acontecendo, né? E foi começando a aparecer os diagnósticos, né? Apareceu o diagnóstico do lúpus, mas realmente foi um tempo difícil. E quando isso foi assolando a todos nós, nós fomos vivendo cada fase, cada etapa juntos. E como eles diziam, né? Cada dia eu fui perdendo alguma coisa. Cada dia. A Kátia agora, a gente estava conversando, ela me lembrando do dia que nós fomos no oftalmologista, já depois do diagnóstico da doença, quando eu já estava realmente perdendo a visão. E quando a médica foi confirmando isso, né? Desespero que dá. Eu falei, pronto, agora já pegou a visão. Cada dia era um desespero. Agora pegou a visão, pegou a audição, rim, pâncreas, fígado, intestino, estômago. E cada dia, você percebendo que você está perdendo os movimentos, que você está perdendo as capacidades, eu me sentia assim, cada dia era morrer um pouco. Cada dia era morrer um pouco. Eu já estava com mais de 40 quilos a mais do meu peso, já tinha feito a pulsoterapia, todos os tratamentos, já tomava 40 remédios por dia, já tomava muitos remédios para a dor e não havia nada, nenhum remédio que passava. E ficava no meu coração dizer isso para algumas pessoas. O susto de repente, uma pessoa começar a tomar 40 remédios por dia. Isso é um susto, um abalo, né, na vida, não só sua, mas de toda a comunidade, né, te ajudar nesse processo. E eles que tinham que me dar, porque eu não queria decorar remédios. Uma das coisas que eu sempre disse, quando a mente adoece, o corpo padece. Então eu sempre pedi à comunidade que não deixasse a minha mente adoecer. Todas as vezes que eu ia para o hospital, que a Kátia me acompanhava, eu dizia, coloca um fone de ouvido com uma música bem de evangelização, para que eu não fique nessas conversas de urubu, para que eu não fique falando de doença, para que eu não piore. Porque eu não quero, eu não posso deixar a minha mente adoecer. E esse momento foi um momento muito difícil. Como a Kátia disse, aqui é claro, nós estamos resumindo muito. As minhas habilidades, elas foram se perdendo. Né? A Tati hoje estava também recordando isso, momento onde eu já não conseguia pregar de pé, eu tinha que pregar sentada, em lugares onde eu tive que pregar com cadeira de rodas. Meu irmão, minha irmã, nenhum momento, eu pensava que eu seria curada. Eu digo que se eu tivesse pensado, eu tinha batido mais fotos. Mas os piores momentos, os momentos onde eu fiquei completamente deformada, e os momentos que a gente passou tanto desespero, não tínhamos espaço, tempo e condições, nem tinha essa facilidade celular que tem-se hoje, para ficar batendo foto ou registrando o que estava acontecendo ali. Então, o momento, ele realmente foi um choque para mim e para nós, que estávamos iniciando a comunidade de vida, que estávamos começando e, de repente, fomos visitados por essa morte. E aí o grande e o terrível dia da despedida, como a Kátia disse.
Esse momento onde, de verdade, eu disse, chame a todos, né? Você se lembra desse dia? Fala você. São tantas lembranças que vêm quando a gente vai falando. Mas a Raquel, ela dizia, quando eu falei, eu vou chamar pessoas, ela falou, chama todos. Chama todos porque é o meu momento. Eu falei, sangue de... Nem falava sangue de Jesus na época. Hoje eu aprendi a falar sangue de Jesus, eu falo Santa Maria, e agora, né? Mas realmente aquele momento foi um momento assim... acho que é um marco para a gente aquele momento. Sim. Quando eu acho que eu fui começar a ter noção da gravidade mesmo naquele dia que você disse isso. Chama todos, que ela queria passar as coisas da comunidade para que a comunidade mantivesse. Não deixa a comunidade morrer. Essa frase que você falava. Não deixa a comunidade morrer. Me lembrei claramente agora. E aquele momento, assim... Eu olhava e a gente não sabia fazer nada, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer já, porque eram muitas convulsões e eu entrava numa convulsão e os médicos diziam que podia ser que eu não voltasse mais. Então, eram muitas hemorragias já, muitas convulsões por dia já. Então, poderia ser o último momento. E aí, meu irmão, minha irmã, no meio dessa dor, o sangue de Cristo me foi apresentado. Aqui, o sangue de Jesus entrou para marcar, impactar e revolucionar a nossa vida. O dia que eu escutei sobre o poder do sangue de Jesus, ele se tornou o meu único e maior remédio. Único, eu digo, não porque eu não tomava os outros, tomava todos os outros, mas a importância, o local, a hora, era dele. Traz o meu remédio. Traz o meu remédio. E todo mundo começou a ouvir esta frase com muita constância. Traga o meu remédio. E todos eles foram contemplando esse momento de fortes dores, onde morfina já não dava mais conta. Mas quando clamávamos o sangue de Jesus, as dores começavam a diminuir. Quando eles se reuniam em torno de mim, clamando o sangue de Jesus, as dores começavam a passar. E ali nós começamos a entender, então, que o sangue de Cristo tinha poder, a priori, de fazer passar a dor e me deixar ter uma noite tranquila. O sangue de Jesus começou, então, a ser a minha única oração. As jaculatórias começaram a ser a única oração que eu conseguia rezar do início ao fim. Jesus, lava-me com teu sangue. Porque um Pai Nosso, uma Ave Maria, não conseguia mais, eu não tinha cabeça, condições, não lembrava mais. Você tem noção do que é isso, meu irmão, minha irmã? E aqui, nesse momento, aonde nós vivemos essa grande despedida, foi a hora que eu me vi diante da vida e a morte. E ali, depois que eles saíram do meu quarto, me deixaram no meu quarto ali sozinha, deitada na cama. A minha Bíblia, a minha cruz ficavam ao lado. Eu tomei a Bíblia, abracei a minha Bíblia, com muita dificuldade, porque eu já não fazia, eu não tinha esse movimento mais de força nas mãos. Então eu tomei a Bíblia com muita dificuldade, bati assim no meu peito, e simplesmente, quando eu olhei, era esse versículo. Por suas chagas somos curados. Naquele dia eu me recordei de todos os testemunhos que eu tinha ouvido no dia que o sangue de Cristo me foi apresentado. E naquele dia abriu-se na minha alma a possibilidade: será que Deus quer me curar? Será que eu acredito nisso? Será que é possível? E eu fui encontrando na minha alma uma forte incredulidade. Por mais que eu estivesse na igreja, por mais que eu já tivesse dado todo o meu sim a Deus, eu encontrei dentro de mim medos, incredulidades, dúvidas, medo até de rezar. Será que se eu rezar vai adiantar alguma coisa? Quantas vezes eu já tinha escutado pessoas falando de curas e logo em seguida a doença voltava?
Quantas vezes eu já tinha visto essa cena e eu dizia, eu não vou falar, eu não vou fazer essa oração. E às vezes até achava que isso era vergonhoso. Dizia, não, se Deus me deu essa doença, amém. Olha os pensamentos errados. Mas no fundo, eu não acreditava. E diante daquela palavra eu fui confrontada. E com uma dor muito grande no meu coração, eu me prostrei, eu fui me arrastando, porque eles tinham que me levantar, eles tinham que me movimentar para tudo, para ir ao banheiro, para levantar, para comer, para escovar o dente, para pentear o cabelo. Porque tudo era muito, muito doído, muita dor. E ali, eu fui me arrastando mesmo e caí no chão, chorando, aos pés da cruz, suplicando a misericórdia de Deus, porque eu encontrei algo muito terrível na minha alma, que era, eu sirvo a Deus, mas eu não creio. Eu estou em Deus, eu abri mão da minha vida por Ele, mas eu não creio. E se Deus quiser me curar, mas eu não encontrava fé suficiente dentro de mim. Meu irmão, minha irmã, eu acho que nessa hora, vendo o filme passar, depois de ter entregue a comunidade na mão deles, depois de ter me despedido, eu acho que é o maior, eu nem sei se eu vou ter outra oportunidade de fazer uma confissão de pecados tão profunda como essa. Porque quando você está diante da vida e da morte, é algo extraordinário, apesar de terrível. Porque ali eu disse coisas para Deus muito profundas. E eu tive esta certeza que o meu relacionamento com Deus estava ainda cheio de muitas coisas, de muitos traumas, de muitas incredulidades, de muitas dúvidas, e de uma entrega missionária, de uma católica medíocre, que no fundo da alma não cria. Eu nunca pedi perdão, porque eu nunca tinha reconhecido isso dentro de mim. Porque no fundo eu nunca tinha também tido a oportunidade de passar por algo tão desesperador. Não porque eu tivesse medo da morte, não tinha. Mas eu tinha medo de, ao encontrar Deus, me deparar com uma imagem de uma Raquel que era religiosa, mas que no fundo não acreditava. Porque depois, meu irmão, minha irmã, não tem como macular, não. Depois que a gente está diante de Deus, não tem como fazer enfeite e dizer, eu creio, porque lá tudo vai estar às claras. E Deus me deu a chance de ver as claras antes e ver o tamanho do buraco das incredulidades que existiam dentro de mim. E foi ali, aos pés da cruz, que eu supliquei o perdão e a misericórdia. E vi da cruz escorrendo um sangue, e fazendo como uma poça de sangue no chão. E eu fui então me banhando naquele sangue, pedindo a Jesus que me lavasse, como aquele homem que tinha colocado a lança em Jesus. Eu me vi ali, ferindo Jesus nas minhas entregas medíocres. E sendo lavada, perdoada por Ele. Perdoada por Ele. Eu chorei, rezei, dormi no chão. E de repente eu me acordei, levantei. Mas amados, quando você cai de bruço no chão, hoje que eu estou mais velhinha, para levantar nesse movimento aqui não é tão simples. Naquela época, eu jamais faria esse movimento, eu jamais me levantaria deitada de bruço no chão. Eu simplesmente me levantei, abri a porta do quarto, elas estavam no corredor, e eu disse, estou com fome. Mas eu não sentia fome, tinha 2 anos. A minha boca era ferida, nariz era ferido, tudo era muita ferida. Eu só conseguia comer coisas muito geladas e líquidas. Estou com fome.
E naquele momento, a Adriana, que não está aqui hoje, mas também estava muito presente, Adriana, Roberta, ela disse: o que aconteceu? O que aconteceu aí dentro? Porque elas tinham vivenciado todo um momento e na hora eu disse: eu não sei. Eu não estou sentindo nada. E eu mexia, abria e fechava a mão, lembra? Esse movimento aqui era o mais claro para mim. Todas as vezes que a gente chegava na médica, ela falava para eu fazer, era esse primeiro movimento. Deixa eu ver sua mão. Abre e fecha. E ali eu abria, fechava, baixava, levantava. Eu disse: eu não sei, eu estou enxergando, eu estou me mexendo, eu estou me movimentando. Eu acho que o sangue de Jesus me curou. E ali a gente não sabia se chorava, se ria, se abraçava, o que estava acontecendo, se daqui a pouco eu ia voltar a ficar doente. Ninguém sabia o que pensar. No final daquela semana, eu disse: eu vou ligar para a médica. Porque em uma semana eu não tive mais nada. E aí quando eu cheguei na médica, já ao entrar, ela olhou para mim e disse: o que houve? Eu disse: eu fui curada. Para o espanto da médica, ela disse: Raquel, lúpus não tem cura. Eu sei, doutora, mas eu fui curada. Não sinto mais nada. Eu não tenho mais nada. Pede os exames de novo. Ela disse: não vou pedir, não tem sentido pedir esses exames de novo. Por favor, doutora, eu fui curada. Você lembra disso? Lembro, estou falando com a Tati que da noite para o dia ela não ia dar mesmo, não foi um processo. Deus, ele fez uma intervenção. Uma intervenção direta, isso a gente dizia. Como pode uma remissão de um dia para o outro? De um dia para o outro. E ali a médica olhando para a nossa cara, ela disse: desde o dia que você entrou aqui, eu vi que você era cheia de luz. Tinha alguma coisa diferente em você, eu vou pedir esses exames. E ela realmente pediu e nós começamos essa jornada de fazer, então, refazer todos aqueles exames, biópsias e de todas as partes. E para a honra e glória do sangue de Jesus, você não encontra absolutamente nada nos meus exames. Meu irmão, minha irmã, de um dia, um exame completamente deformado, seja de vista, estômago, todos alterados. E de um outro dia, absolutamente nada, para a honra e glória do sangue de Jesus. Meu irmão, minha irmã, isso foi impacto não só na minha vida, mas na nossa vida. E é por isso, porque os nossos olhos puderam contemplar. É ou não é? Os nossos olhos puderam contemplar a salvação entrando na nossa comunidade. E foi uma intervenção total na nossa vida, enquanto missionários, enquanto entrega, enquanto vida. E era certo. Deus quis fazer de nossa comunidade uma comunidade portadora de milagres. Meu irmão, minha irmã, eu tenho e nós, não é só o meu hoje, inúmeros testemunhos hoje, mas a partir desse testemunho, nós fomos forjados na fé, nós fomos forjados em acreditar que tudo é possível, tudo é possível àquele que crê. Tudo. Por isso nós temos a capacidade de olhar para você e dizer: eu não sei qual é o teu impossível, mas os nossos olhos já viram o impossível acontecer. E é por isso que a gente fala com tanta firmeza e olhando nos seus olhos por essa câmera, porque eu não sei mesmo quais são os conflitos, as dores e os diagnósticos médicos que já te foram dados, impossíveis de serem curados. Mas, com tranquilidade, nós temos essa experiência para dizer: acredite, volte a acreditar.
Raquel, você falando, eu pensei nas frases que nós usamos no dia a dia na live, né? Para aquele que crê, nada é impossível. E na hora que você foi falando, eu falei, meu Deus, a gente diz porque tem sentido para a gente, porque a gente viveu isso. Não é da boca para fora. A gente não diz frases prontas e frases feitas, mas a gente diz aquilo que tocou em nós. Então, assim, isso tem uma força muito grande, assim. É muito forte, assim, né, para você que está em casa, para você que está aqui, eu posso dizer, cada frase dessa tem vida, tem sangue e tem vida. É muito. É porque, assim, são anos, né, ouvindo essa história, o seu testemunho escrito nas pregações. Você falando agora, eu falei, gente, foi na carne isso. Não é uma história contada para convencer, né? A gente não quer convencer ninguém, apesar do nosso desejo que todo mundo experimente, mas não é por convencimento, não é uma emoção para convencer. Você foi falando, eu falei, na sua carne, foi na nossa carne, na carne comunitária, né? Então, assim, por isso, eu confirmando isso, por isso que sai com tanta força, não é frase que cola, mas sai porque está colado em nós, sabe? Não é uma coisa que a gente quer que o povo pegue, repita, levanta, assim, terço, faz todo mundo igual para formar uma massa. É vida, é carne, né? Então, você fala, falei, foi na sua carne, foi na nossa. Isso ficou tão forte para mim, apesar de ter te acompanhado e ter sempre ouvido, mas como isso faz diferença? Dizer isso para as pessoas hoje, dizer assim, acredita, porque é na carne, é algo encarnado, não é algo contado, é algo encarnado. Então, me trouxe essa emoção de lembrar, de estar, que você foi contando aqui de trás, eu falei, meu Deus, uma vida, assim, sabe? Foram anos, né? Não foi de um dia para o outro, foi vivências de anos, assim, e tantos anos já de vitória também, né? Glória a Deus. Eu sentia isso, Raquel, de você trazer o tempo, porque parece que foi uma coisa assim, nossa, foi mágico, não foram muitos anos de sofrimento, Sim. muitos anos de oração. Gente, a gente era novo na época. A câmera faz a gente ficar bonitinho, mas já estão passado. Não, isso aconteceu em 2004. E esse milagre nos visitou em 2008. Então, foram 4 anos, né, praticamente 4 anos de adoecimento. E para a honra e glória do sangue de Cristo, em 2008, nós recebemos essa visita poderosa de Deus. E até hoje, a gente conta com a força, com emoção, com vida, mas, ao mesmo tempo, porque a gente tem visto esse milagre sendo atualizado na vida de tantas pessoas. O sangue de Jesus, quando entra na nossa vida, ele vem para impactar, para transformar, ele vem para revolucionar, como revolucionou a nós. Não importa quantos anos você vai rezar clamando o sangue de Cristo, só creia apenas. Creia. E se tiver, meu irmão, minha irmã, que entregar a tua vida, se tiver que partir, encontrar o Senhor com o teu terço do sangue na mão, faça isso com honra, com fé, porque também morrer não é falência da oração. Se Deus quisesse assim, assim seria, e hoje seria uma outra história a nossa comunidade. Mas para tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Se hoje tem uma enfermidade na tua vida, basta crer. Se você vai permanecer vivo, ou se você vai encontrar-se já com o Senhor, não cabe a você. A nós cabe crer. Crer e ter esta fé movida a ponto de acreditar que Ele pode fazer todas as coisas.